Oi, gente. Para mim aqui é bom dia. Não sei para vocês. Então, bom dia, boa tarde, boa noite. Como é que estão? Estudando bastante nessa quarentena? Já conseguiram acessar a primeira videoaula falando sobre o aborto? Pois aqui já vai a nossa segunda videoaula, agora falando sobre o crime de lesões corporais do 129 do Código Penal. E espero que esteja, ainda que com todas as limitações das aulas virtuais, espero que as videoaulas estejam sendo produtivas e que vocês estejam seguindo firmes nesse propósito de não parar os estudos, né? Para não enferrujar. Eu vou compartilhar a tela para a gente começar a trabalhar um novo material de apoio. Lembrando que a primeira videoaula já está no e-mail de vocês, o material de apoio também já foi disponibilizado, para cada conteúdo, um material de apoio disponibilizado. Então, eu mandei um arquivo do PowerPoint de aborto, vou mandar agora o arquivo do PowerPoint de lesões corporais e logo em seguida também o dos crimes contra a honra, que vai ser o tema da nossa próxima videoaula, tá? Vou compartilhar aqui a tela para a gente poder começar a nossa videoaula de hoje, cujo tema, já antecipei, vai ser lesões corporais. Deixa eu só abrir aqui na tela inteira. Pronto, tá aqui. Parte 2, nossa videoaula 2, com o material do segundo arquivo que eu vou enviar. E antes de começar, eu andei dando uma olhada nessas frases motivacionais e achei algumas bem interessantes e, embora pareça clichê, eu trouxe aqui para a gente começar a nossa videoaula, considerando essa situação tão ruim, né, tão privadora que se estabeleceu em virtude dessa pandemia, que diz que comece de onde você está, use o que você tiver, faça o que você puder. É fato que a gente tem passado por muitas privações, mas vamos usar aquilo que ainda está à nossa disposição para nos ajudar a crescer, não é? Sucesso é o acúmulo de pequenos esforços repetidos todos os dias. Eu sei que está difícil para vocês, está difícil para mim, está difícil para os professores, coordenadores, diretores, está difícil para os profissionais de saúde, para quem não é da saúde, mas faz parte dos trabalhos essenciais, das atividades essenciais, não pode parar, não pode se proteger, mas a gente vai se reinventando, vai se readaptando, vai fazendo esse somatório de esforços e a gente vai alcançar aquilo que a gente deseja, se Deus quiser, e logo, logo nós estaremos de volta pelos corredores da faculdade, tá bom? Então, onde é que a gente encontra a disposição do crime de lesão corporal? No artigo 129. É um único artigo que trata de todas as modalidades de lesão corporal e ele tem 12 parágrafos para serem estudados. Quando a gente trabalhou o aborto, vocês viram que a gente falava muito em lesões graves e lesões gravíssimas. E eu dizia a vocês, está lá no artigo 129, parágrafo 1º, está lá no artigo 129, parágrafo 2º. E é justamente isso que a gente vai estudar. Então, antes de começarmos a trabalhar o 129, eu queria mostrar para vocês só como é a disposição dele na letra da lei do 129. A gente tem a lesão corporal que chamamos de lesão corporal leve, que é o caput do artigo 129, que fala em ofender a integridade corporal ou a saúde de outrem. Depois a gente tem aqui no parágrafo 1º a lesão corporal de natureza grave. No parágrafo 2º, as previsões de lesão corporal de natureza, está escrito errado aqui, gravíssima. Deixa eu corrigir, para não ficarmos trabalhando com material equivocado.
Então, lesão corporal de natureza gravíssima, no parágrafo 2º, e no parágrafo 3º a gente tem a previsão da lesão corporal seguida de morte, crime pré-doloso, claro, porque você tem o dolo no antecedente para praticar a lesão corporal e a culpa no consequente, que é o homicídio. Porque se a gente trabalhasse com a figura do ânimos, do elemento subjetivo dolo, a gente teria o homicídio se fosse desejada a morte da vítima, né? Então, por isso aqui é um crime pré-doloso. No parágrafo 4º, a gente tem uma causa de diminuição de pena. No parágrafo 5º, previsão para substituição da pena de detenção pela pena de multa. Temos a lesão corporal culposa, aqui no parágrafo 6º, já que todas as anteriores são dolosas, a gente tem aqui a previsão, então, da lesão corporal culposa no parágrafo 6º, causa de aumento de pena no parágrafo 7º. No 8º, a gente tem a aplicação do perdão judicial, conforme previsão do artigo 121, que a gente já estudou no homicídio, e a partir do 9º, a gente tem situações relativas à violência doméstica. No 9º, no 10º e no 11º. E no 12º, aquela previsão de lesão corporal praticada contra aqueles agentes do 142 e 144 da Constituição Federal, agentes penitenciários e integrantes da Força de Segurança Nacional. Então, é assim que está disposto o crime de lesões corporais e é seguindo essa sequência do Código Penal que a gente vai trabalhá-lo a partir de agora. Então, vamos lá. Primeiro, o que são lesões corporais? O artigo fala em ofender a integridade corporal ou a saúde de outrem. A integridade corporal são aquelas ofensas que você visualiza na pele, que você visualiza através da parte externa do corpo. Então, você deu uma facada, você deu um tiro, você bateu com algum objeto e deixou aquela lesão, aquele vestígio no corpo humano. Mas não é só a integridade corporal, diz também o legislador que ofender a saúde de outrem também considera-se como crime de lesão corporal. E aqui nessa saúde, o que eu coloco? Eu posso colocar as ofensas psíquicas, de natureza psicológica. Então, se eu ofendo a integridade psicológica de alguém, eu também tenho o crime de lesão corporal. Ou então, se essa ofensa ela é direcionada a órgãos internos, que você não pode ver, mas que houve a ofensa. Então, digamos que, em decorrência de uma violência praticada, alguém perca o rim ou seu rim fique inutilizado. Então, eu não tenho como visualizar externamente essa ofensa, mas há uma lesão interna nesse corpo humano. Então, é bem amplo esse sentido quando o legislador colocou integridade corporal ou a saúde. A saúde abarca tudo aquilo que a gente não consegue visualizar como integridade corporal. Aqui, no caput do 129, a gente tem a figura das lesões corporais leves. E como é que a gente vai identificar se essas lesões são leves, graves ou gravíssimas? Na verdade, o Código Penal fala sobre as hipóteses de lesão grave, e aí a gente tem um rol taxativo no parágrafo 1º, só serão lesões graves essas 4 hipóteses expostas no parágrafo 1º. E só serão lesões gravíssimas essas 5 hipóteses expostas no parágrafo 2º. O que não for lesão grave, o que não for lesão gravíssima, vai ser a lesão leve do caput do 129, tá? Então, a lesão leve, ela vai ser aferida por exclusão. Atenção! A lesão corporal é resultado de atentado bem-sucedido à integridade corporal ou à saúde do ser humano. E esse atentado,
Ele pode ocorrer por ação, crime comissivo, ou ele pode ocorrer por omissão, um crime omissivo, considerando-se a omissão imprópria também aqui, tá? O crime comissivo por omissão, quando a gente fala naquela função, naquela condição de garante do parágrafo 2º do artigo 13. Como é que a gente vai caracterizar essa lesão corporal? Ela se configura na alteração física, mesmo que temporária, não precisa ser permanente, do corpo ou da saúde da vítima. Nesse tipo penal, bem tutelado é a incolumidade pessoal do indivíduo. Portanto, aqui não se admite a ofensa moral. Não se admite aqui que o sujeito tenha a sua integridade moral, a sua honra afetada, porque se assim for, a gente vai ter uma das hipóteses dos crimes contra a honra, calúnia, difamação ou injúria, e não integridade física. Tudo bem? Considerações iniciais ainda sobre as lesões. Elemento subjetivo. Quando a gente fala sobre elemento subjetivo, a gente fala sobre a intenção do agente. Qual é a intenção do agente quando ele pratica aquela conduta ou quando ele deixa de agir? Isso é o elemento subjetivo. A vontade, a intenção, o intento do agente ao agir. E a gente sabe que os crimes do Código Penal, via de regra, são crimes dolosos. Só se admite a modalidade culposa se houver essa previsão expressa, conforme determina o artigo 18 do Código Penal brasileiro. Então, a gente tem que as modalidades de lesão corporal leve, grave, gravíssima, são dolosas, mas a lesão corporal também admite a forma culposa, e a forma culposa está prevista lá no parágrafo 6º, como a gente ainda vai estudar. Lembrando também que a culpa, ela pressupõe uma omissão no dever de cautela, uma omissão no dever de cuidado, e pode se dar através de negligência, imprudência ou imperícia. No dolo, a gente tem que o sujeito quer aquele resultado, ele deseja aquele resultado, daí um dolo direto, que a gente chama, ou então, não desejando o resultado, ele assume o risco de produzi-lo, e aí a gente tem a figura do dolo eventual, quando ele não quer, mas assume o risco de produzir o resultado. Agora, sobre os sujeitos. Quem são os sujeitos do crime de lesões corporais? Sujeito ativo pode ser qualquer pessoa, não se pede, não se exige nenhuma condição particular, nenhuma condição específica de quem vai praticar o crime de lesões corporais. Portanto, é um crime comum. Já o sujeito passivo, em relação ao sujeito passivo, a gente tem também que pode ser qualquer pessoa. Não se admite ou não se exige nenhuma condição especial. A única observação, e uma observação muito importante aqui, é que não se pune a autolesão, né? Quando o 129 diz ofender a integridade física ou a saúde de outrem, ele está pedindo que sujeito ativo e sujeito passivo não se confundam. Portanto, não há punição para a autolesão. Alguém lesiona a outrem. Não há punição, não há previsão criminosa, a tipificação não abrange, não alcança as autolesões. Mas aí também a gente precisa fazer uma observação no seguinte aspecto. Se alguém pratica em si lesões, se ele pratica autolesões, visando, por exemplo, fraudar o recebimento de um seguro, aí eu não tenho o crime do 129 de autolesões, porque a gente sabe que as autolesões não são puníveis. O que é que eu tenho aí? Eu tenho um crime de estelionato. Alguém que está utilizando de fraude, de ardil, de engodo para fraudar um seguro. Aí eu tenho o crime do 171 e essas autolesões vão funcionar para caracterizar esse crime de estelionato.
mas não do 129. Também tem uma previsão no artigo 184 do Código Penal Militar, prevendo essa possibilidade de autolesões, mas caracterizando outro tipo de crime, que é a criação de incapacidade para se furtar ao serviço militar, tá bom? Então, as autolesões podem caracterizar outros crimes, mas não vão caracterizar o crime de lesões corporais do 129. Sobre consumação e tentativa. Quando é que a lesão corporal se consuma? Se consuma no momento em que ocorre a ofensa, a lesão à integridade física ou à saúde de alguém. Ou seja, o momento da consumação é o momento da produção do resultado. Eu queria cortar alguém com um canivete. Cortei, produzi o resultado, o meu crime está consumado. E a tentativa? Como esse crime admite o fracionamento da conduta, a gente tem que a tentativa também é possível. Na lesão corporal, a tentativa ocorre quando a gente tinha o ânimo de ferir, pretendeu praticar esse ferimento, mas por razões alheias à sua vontade não conseguiu concretizar o resultado. E aqui, mais uma vez, eu repito, cuidado com não atingir o resultado. O não atingir o resultado só vai ser tentativa quando você for impedido por razões alheias à sua vontade. Se você parou os atos de execução porque você quis, a gente vai ter o Instituto da Desistência Voluntária. Se você praticou todos os atos necessários ao resultado pretendido, mas antes que o resultado se configurasse, você correu, prestou socorro e reverteu o resultado, aí a gente vai ter o arrependimento eficaz. Então, cuidado para não confundir a situação em si, a situação prática, com tentativa ou desistência voluntária. Também precisamos falar nas lesões corporais da necessidade de realização de exame de corpo de delito. E esse exame de corpo de delito tem previsão lá no artigo 158 do Código de Processo Penal, CPP, dizendo que quando a infração deixar vestígios, será indispensável o exame de corpo de delito direto ou indireto, não podendo supri-lo a confissão do acusado. Então, se esse crime de lesão corporal é um crime que pretende averiguar se houve lesão à integridade física de alguém, ou mesmo lesão psíquica ou lesão interna, dos órgãos internos do corpo humano, é necessário que se faça um exame de corpo de delito para verificar se houve a lesão e qual a intensidade da lesão. Porque, como eu disse a vocês, a gente tem uma lesão leve, a gente tem lesão grave e a gente tem lesão gravíssima. Então, para eu dizer que houve uma deformidade permanente aqui na gravíssima, ou que sobreveio uma enfermidade incurável na gravíssima, ou que o sujeito ficou incapacitado para as ocupações habituais por mais de 30 dias na lesão grave, é preciso que um médico legista estabeleça essa definição. E ele vai fazer isso através da realização de um exame de corpo de delito, tá? Lembrando que o parágrafo único foi recentemente alterado para dizer que nos exames, na realização dos exames de corpo de delito, terão prioridade os crimes que envolvam violência doméstica e familiar contra a mulher e violência contra criança, adolescente, idoso ou pessoa com deficiência. Deixei transcrito aqui o artigo 158, para na hora de estudar vocês não terem que ficar buscando outro instrumento, tá? Tentei deixar o material de apoio aqui da forma mais didática, mais prática possível para que vocês possam estudar. E para finalizar e a gente entrar no estudo dos artigos em si, a gente tem a ação penal. Qual é a ação penal que se aplica aos crimes, às modalidades do crime de lesão corporal? Via de regra, a ação penal vai ser pública incondicionada. Então, para as lesões graves, gravíssimas e seguidas de morte,
a ação vai ser uma ação penal pública incondicionada. Em relação à lesão corporal culposa, aquela que decorreu de uma negligência, imprudência ou imperícia, a ação penal vai ser pública condicionada, ou seja, necessita de representação da vítima ou do seu representante legal. Já em relação à lesão corporal dolosa leve, há uma observação importantíssima a ser feita, tá? Por força da Lei 9099, a gente sabe que as lesões corporais leves, elas se submetem ao rito dos juizados especiais e, portanto, aqui a gente teria a situação de uma lesão de uma ação penal pública condicionada também à representação da vítima. Mas aqui há uma distinção importante. Na lesão dolosa leve, se a vítima é um homem, a ação penal pública vai ser condicionada à representação. Na lesão corporal dolosa leve contra a mulher, a ação vai ser penal pública incondicionada em virtude de todos os instrumentos legais de proteção contra a violência à mulher, conforme a ação direta de inconstitucionalidade declaratória de constitucionalidade 4424 e a súmula 542 do STJ. Então, cuidado na lesão dolosa leve. Ela vai ser de ação penal pública condicionada quando a vítima é um homem e ela vai ser de ação penal pública incondicionada quando a vítima for mulher em decorrência de crimes que envolvam violência doméstica e familiar, tá bom? Então, vamos lá. Lesão corporal leve, já não há muito o que se falar sobre ela. Ofender a integridade corporal ou a saúde de outrem, pena de detenção de 3 meses a 1 ano. Como é que eu sei se a lesão é leve? Ela vai ser leve quando ela não for grave, nem gravíssima. E para as graves e gravíssimas, a gente tem um rol taxativo estabelecendo as condições. Então, vamos lá. Lesões corporais graves, onde eu as encontro? No parágrafo 1º do Código Penal. E só são 4 hipóteses que caracterizam a lesão corporal grave. Primeiro, incapacidade para as ocupações habituais por mais de 30 dias. Mais de 30 dias. O que eu tenho aqui? Que daquela lesão, a vítima ficou incapacitada de exercer as suas funções cotidianas, ocupações ordinárias do dia a dia, e eu não estou falando de emprego, de trabalho, estou falando de todas as funções do dia a dia, como caminhar, se alimentar, tomar banho, sozinho, por mais de 30 dias. Se o sujeito passa 15 dias sem conseguir se locomover sozinho, a lesão é grave? Não. Para que ela seja grave, é preciso que essa limitação perdure por mais de 30 dias. Daí a necessidade de um exame de corpo de delito no 31º dia, do 31º dia em diante, para verificar, averiguar que realmente ele passou mais de 30 dias debilitado, incapacitado de exercer essas suas funções habituais. Depois eu tenho perigo de vida, depois debilidade permanente de membro, sentido ou função e aceleração de parto. Deixa eu só fazer um paralelo aqui para vocês que vocês entendam que essas características da grave e da gravíssima, elas são bem parecidas, é como se fosse uma sequência. Veja, a incapacidade para as ocupações habituais por mais de 30 dias. Quando eu vou para a gravíssima, o que eu encontro? Incapacidade permanente para o trabalho. Aqui eu tiro as funções habituais e coloco de fato o trabalho, mas aquela incapacidade que era por mais de 30 dias aqui se tornou permanente. Lá eu tenho perigo de vida. Aqui eu tenho, na gravíssima, uma enfermidade incurável, uma doença que o atual estágio da medicina não consegue prever
não consegue estabelecer um tratamento que enseje a cura daquela doença. Aí aqui na grave eu tenho debilidade permanente de membro, sentido ou função. Na gravíssima eu tenho a perda ou a inutilização. Lá eu fico com o meu membro, o meu sentido ou a minha função debilitados. Aqui eu perco o meu membro, o meu sentido ou a minha função. Então vejam que é uma sequência de gravidade, mas dentro da mesma matéria. Lá o que eu tenho? Aceleração de parto. Aqui o que eu tenho? Aborto. Lá o parto foi acelerado, mas a criança nasceu com vida. Aqui eu tenho aborto. Houve a interrupção da gestação e a criança perdeu a vida. Tá bom? Então, só para que vocês tenham essa compreensão de como é que se estabeleceu essa diferença entre lesões graves e gravíssimas. Vamos estudar agora as lesões graves e, para elas, a previsão de pena é de reclusão de 1 a 5 anos, seja qual for dessas 4 hipóteses. Primeira hipótese, incapacidade para as ocupações habituais por mais de 30 dias. Então, como eu já havia adiantado para vocês, essa incapacidade deve perdurar por mais de 30 dias, como o código fala em mais de 30 dias. Então, se elas só perduraram por 30 dias, eu já não consigo encaixar aqui nesse inciso e a minha lesão vai ser uma lesão leve e não grave. E aqui faz-se muito importante a realização daquele exame de corpo de delito para averiguar se de fato o sujeito passou por mais de 30 dias de privações de suas atividades cotidianas. Segundo inciso das lesões corporais graves, fala sobre perigo de vida. Toda lesão corporal, obviamente, apresenta um certo perigo à vida da vítima, mas aqui o que se requer é que esse perigo seja um perigo efetivo, um perigo concreto, que precisa ser investigado e também, mais uma vez, comprovado através de perícia, tá? É uma lesão que realmente colocou aquela vítima numa situação entre a vida e a morte, porque toda lesão causa um perigo, mas há lesões que causam esse perigo de uma forma mais grave, tornando esse sujeito um tanto quanto mais vulnerável, colocando ele nessa condição de entre a vida e a morte. E isso aí só quem vai poder estabelecer é a perícia através do laudo do médico legista. Terceira hipótese de lesão corporal grave, debilidade permanente de membro, sentido ou função. Veja, aqui a gente está trabalhando com uma perda parcial, como eu já havia dito a vocês. Se essa perda é total, a lesão vai ser gravíssima. Como membros, a gente tem membros superiores, que são os braços, e os membros inferiores, que são as pernas. Como sentidos, nós temos a visão, a audição, o olfato, o paladar e o tato. E a função é a atividade desempenhada pelos órgãos. Função respiratória, função circulatória, função digestiva, entre outras tantas. Então, o que é a debilidade permanente? É você perder parcialmente. Eu tenho, obviamente, é normal que se tenha 2 membros superiores e 2 membros inferiores. Se eu perdi a mobilidade de um dos meus braços em decorrência de uma lesão corporal, eu tenho uma lesão grave. Se eu perdi a mobilidade dos 2 braços em decorrência daquela lesão corporal, eu vou ter uma lesão gravíssima. Para aquilo que eu só tenho um e eu perco, eu tenho uma lesão gravíssima. Para aquilo que eu tenho 2 e perco 1, eu tenho uma lesão grave. Então, eu tenho, no sentido da visão, eu tenho 2 olhos. Se eu perco a visão de um olho, eu tenho uma lesão grave. Se eu perco a visão dos 2 olhos, aí eu tenho uma lesão gravíssima. Tudo bem? Nós temos 2 rins.
Se eu perco a funcionalidade de um dos meus rins, eu tenho uma lesão grave. Por quê? Porque ainda permaneceu a minha função, ainda que parcialmente. Agora, se eu perco por completo, aí a lesão vai ser gravíssima. E, por fim, a aceleração de parto, que significa a antecipação do parto, mas o nascimento com vida do fruto daquela gestação. Para a configuração dessa lesão, é indispensável que o feto esteja vivo, que ele nasça com vida e continue a viver. Porque se ele morrer no útero ou fora do útero, a gente vai ter a hipótese de aborto, e aí eu já não tenho mais as lesões graves, eu tenho uma lesão gravíssima. Pois bem, agora a gente vai trabalhar as hipóteses de lesões gravíssimas, no parágrafo 2º do artigo 129. Aqui eu tenho 5 hipóteses. Lá no parágrafo 1º das lesões graves, a gente só tinha 4, aqui são 5. E a pena para as lesões corporais gravíssimas é de reclusão de 2 a 8 anos. Tá bom? Tem aqui também uma informação relevante que merece sair. E aqui também. Voltando. Então, vamos às lesões gravíssimas, não é? Quais são as hipóteses de lesões gravíssimas? Incapacidade permanente para o trabalho, enfermidade incurável, perda e inutilização de membro, sentido ou função, deformidade permanente e aborto. A pergunta antes da gente começar a estudar as hipóteses: se houver no mesmo caso, naquela mesma, em decorrência da mesma lesão corporal, uma hipótese de lesão gravíssima e uma hipótese de lesão grave, a coexistência de uma lesão gravíssima com a lesão grave, como é que a gente vai solucionar? No momento da aplicação da pena, como é que isso vai funcionar? Havendo essa coexistência, esse concurso de qualificadoras, uma grave e uma gravíssima, vai prevalecer a mais grave, no caso a gravíssima, e a gravíssima então absorve a grave. Então eu tenho, no caso concreto, a aplicação da pena de reclusão de 2 a 8 anos, tá bem? Vamos lá. Incapacidade permanente para o trabalho. Aqui, diferentemente do inciso 1º, do parágrafo 1º, das lesões graves, eu tenho que a minha incapacidade já não vai ser só por mais de 30 dias, vai ser permanente, ela vai se estender por um período muito grande de tempo, mas eu não exijo que essa incapacidade seja perpétua para a vida toda. Eu posso readquirir a minha capacidade através de uma cirurgia com o tempo, através de tratamento de fisioterapia? Posso, mas o que se exige aqui é que seja por um longo espaço temporal essa incapacidade. E também diferente de lá, a incapacidade aqui já não é uma incapacidade para as atividades cotidianas, é uma incapacidade para exercício funcional. E a doutrina diverge no momento de estabelecer esse trabalho é o trabalho que o sujeito exercia ou é qualquer trabalho. Para que se caracterize uma lesão gravíssima, é necessário que o sujeito fique incapacitado para qualquer trabalho ou que ele fique incapacitado só para exercer o trabalho que ele exercia à época das lesões, mas que ele pode se readaptar e exercer outro trabalho. Essa é a discussão que a gente tem na doutrina em relação a que tipo de trabalho entraria aí nessa incapacidade. Outra hipótese de lesão gravíssima, enfermidade incurável. E quando a gente fala em enfermidade incurável, a gente está dizendo de uma enfermidade, de uma doença que hoje, o estágio atual da medicina, para ela, não tem cura. Isso seria
Qual seria um exemplo que a gente poderia dar de uma enfermidade incurável decorrente de uma lesão corporal? Aí a gente tem uma lesão que causou imaginemos, um traumatismo craniano na vítima e, em decorrência disso, ele passou a ter ataques epilépticos, passou a ser uma pessoa que sofre de epilepsia. E a gente não tem a cura ainda para a medicina, o que a gente tem é um tratamento, controle, paliativo. Então, seria esse um exemplo de uma enfermidade incurável decorrente da lesão corporal. Botei ali uma observação sobre a AIDS, a síndrome da imunodeficiência adquirida. Havia uma discussão na doutrina e também na jurisprudência a respeito de qual crime seria caracterizado caso houvesse uma transmissão dolosa da AIDS. Aí havia quem entendesse que era o perigo do artigo 130, que era o crime do artigo 130, de perigo de contágio venéreo, ou então 131, perigo de contágio de moléstia grave, mas o STF já afirmou o entendimento de que a transmissão dolosa da AIDS é crime de lesão corporal gravíssima por força desse inciso segundo que trata da enfermidade incurável. Mesmo porque a AIDS hoje não tem cura, o que ela tem é tratamento através daquele coquetel que a gente já conhece. Terceira hipótese de lesão corporal gravíssima, a perda ou a inutilização do membro, sentido ou função. E aqui eu já estabeleci essa distinção. Se a perda é parcial, a lesão é grave. Se a perda é total, a lesão vai ser gravíssima. Quarto inciso, deformidade permanente. Aqui a gente tem as hipóteses de deformidade no caráter estético. É você derramar ácido no rosto de uma mulher, é você praticar uma outra conduta que enseje uma cicatriz, por exemplo, uma cicatriz que a gente chamaria de pavorosa, asquerosa. Por quê? Não é qualquer cicatriz que vai tornar o nosso crime de lesão corporal um crime de lesão corporal gravíssima. Até porque se você dá uma facada num sujeito, quando aquela facada se curar, for curada, vai haver uma cicatriz. Isso vai caracterizar o meu crime de lesão corporal como uma lesão gravíssima? Não, não vai caracterizar. Quando se fala em deformidade, está se pedindo aqui que sobrevenha uma cicatriz que cause horror, que cause asco em quem a vê. Não é qualquer cicatriz. É uma cicatriz que realmente seja capaz de depreciar a imagem da pessoa aos olhos de quem vê essa cicatriz. Também não se pede que ela seja visível, também não se pede que ela seja no rosto ou nas mãos. Ela pode ser em um lugar mais reservado do corpo, desde que quem tenha acesso à intimidade dessa pessoa, consiga ver essa cicatriz causando uma impressão vexatória, como eu coloquei aí no texto, tá bom? E, por fim, caracteriza a lesão corporal gravíssima, o aborto, diferente da grave, que pede a aceleração do parto com a manutenção da vida da criança. Aqui a gente pede a interrupção da gestação com a morte do feto. Então, se o feto sobrevive, eu já não posso mais falar em lesão corporal gravíssima, porque a gravíssima pede que o bebê, que o feto, que a criança, que o nascituro não, né? Ele não vai nascer. Pede que o bebê, que o nascituro, então, perca a vida. Fazendo umas correções aqui que eu vou identificando, para não deixar esse material com problemas para vocês estudarem depois e haver confusão. Tá bom?
E aqui, gente, uma informação importante em relação ao aborto é que aqui o sujeito não deve desejar o aborto. O sujeito deve desejar só as lesões. O aborto vai ser consequência das lesões. A gente estaria falando aqui de um pré-perdolo, porque se o sujeito está desejando o aborto e bate na mulher para que ela aborte, aí eu tenho o crime do artigo 125, que a gente estudou agora há pouco, de aborto sem o consentimento da vítima. Já não vou ter aqui o crime de lesão corporal, tá? Cuidado com a intenção do agente. A intenção do agente é relevantíssima para a caracterização ou do aborto ou do crime de lesão corporal, tá certo? Espero que tenha ficado claro para vocês. O que a gente vai falar agora? Já aprendemos a caracterizar se a lesão é grave, leve ou gravíssima. Agora a gente vai tratar dos parágrafos seguintes. Além da lesão leve, grave e gravíssima, a gente tem a espécie de lesão corporal seguida de morte, e ela está no parágrafo 1º, no parágrafo 3º do Código Penal. Lembrando que aqui é um crime pré-doloso, porque o sujeito só desejava a lesão corporal. O resultado morte decorre de uma culpa. Dolo no antecedente, culpa no consequente. Porque se em algum momento o sujeito desejou a morte da vítima, ele já não responde pelo crime de lesões corporais, ele vai responder pelo crime de homicídio. Então vamos lá. Se resulta morte e as circunstâncias evidenciam que o agente não quis o resultado, não teve dolo direto, nem assumiu o risco de produzi-lo, não teve dolo eventual, tá? Caracterizado o dolo, homicídio, ou direto ou eventual, a gente vai ter o crime do 121. Para que se caracterize o crime do 129, a morte não pode ter sido desejada. Ou seja, você discute com alguém, desfere um soco no rosto dessa pessoa só pretendendo lesioná-lo, a pessoa cai, bate com a cabeça no meio-fio e vem a falecer de um traumatismo craniano. Aí eu teria uma lesão corporal seguida de morte. Ok? A lesão, como eu já disse, deixei escrito aqui para facilitar para vocês depois, a lesão seguida de morte é um crime pré-doloso. Aí agora a gente já não vai trabalhar modalidades da lesão corporal, porque as modalidades a gente estudou aqui a dolosa leve, a dolosa grave, a dolosa gravíssima e a seguida de morte. A gente só tem mais uma modalidade para estudar, que é a modalidade culposa do parágrafo 6º. Então, fora as modalidades, tudo que a gente for estudar agora é relativo a minorantes, majorantes, relativo a perdão judicial, substituição de pena, mas modalidades a gente só tem essas 5, tá? Dolosa leve, dolosa grave, dolosa gravíssima, seguida de morte, são as 4 que a gente já estudou, e mais a culposa que a gente ainda vai estudar. Eu acho que eu vou partir... Não, vamos seguir a sequência. O que eu tenho agora no parágrafo 4º? Eu tenho as causas de redução de pena, que a gente chama de minorantes. Mas deixa eu dizer para vocês que essas hipóteses aqui do parágrafo 4º são as mesmas hipóteses do parágrafo 1º do 121, quando a gente estudou o homicídio privilegiado. Lembram? A gente tinha essas causas de diminuição de pena lá no homicídio e a gente chamava equivocadamente o homicídio de homicídio privilegiado, porque, na verdade, se tratavam de causas de diminuição de pena. Então, todas aquelas regrinhas do parágrafo 1º do 121, que a gente chamou de homicídio privilegiado, são aplicáveis aqui às lesões corporais através desse parágrafo 4º. Olha o que ele diz. Se o agente comete o crime impelido por um motivo de relevante valor social, relevante valor moral, ou sob o domínio de violenta emoção logo após
injusta provocação da vítima. O que é que o juiz pode fazer? Reduzir a pena de 1/6 a 1/3. Então, tudo que a gente estudou no 121, parágrafo 1º, homicídio privilegiado, a gente vai aplicar aqui as lesões corporais, sabendo que deve haver uma dessas três hipóteses. Ou houve uma motivação de relevante valor moral, ou uma de relevante valor social, ou domínio de violenta emoção logo após a provocação da vítima, tá? A gente não vai se delongar aqui nesse parágrafo 3º, nesse parágrafo 4º, porque tudo isso a gente já estudou no crime de homicídio. Depois vem o parágrafo 5º para falar sobre a substituição da pena. O juiz aqui vai poder substituir a pena, diz aqui que ele pode substituir a pena de detenção pela pena de multa, mas ele só vai poder fazer isso não sendo graves ou gravíssimas as lesões, nem, obviamente, a lesão corporal seguida de morte. Então, essa substituição da pena só se aplica, atenção, às lesões dolosas leves e às lesões culposas, tá? O benefício que o juiz pode aplicar de substituir a pena de detenção é para as lesões dolosas leves e para as lesões culposas, mesmo porque só quem prevê pena de detenção são as lesões dolosas leves e as lesões culposas, porque a dolosa grave, a dolosa gravíssima e a lesão seguida de morte, elas fazem previsão de pena de reclusão. O regime é o regime de reclusão. E como o artigo está falando em substituição de detenção pela multa, obviamente que elas só serão aplicadas àquelas que têm previsão de pena de detenção, que é a dolosa leve e a culposa. Mas o legislador ainda estabeleceu quais as hipóteses. Olha só. Se ocorrer qualquer das hipóteses do parágrafo 4º anterior, ou seja, houve uma lesão minorada, que é o que a gente chamaria também equivocadamente de uma lesão privilegiada. Olha aqui, inciso 1, pode haver a substituição da pena se ocorrer qualquer das hipóteses do parágrafo 4º, aqui ele, parágrafo 4º, minorante. Então, se o crime foi motivado por relevante valor social, relevante valor moral, ou logo após injusta provocação da vítima sob o domínio de violenta emoção, pode haver a substituição da pena. Também pode haver a substituição da pena quando as lesões forem recíprocas, ou seja, as pessoas, os contendores se lesionam reciprocamente, então o juiz, considerando essas lesões recíprocas, ele também pode fazer a aplicação dessa substituição da pena de detenção pela pena de multa, tá? Então, além das modalidades, a gente já aprendeu sobre as minorantes, que a gente chamaria equivocadamente de privilegiadoras da lesão. Também falamos sobre a possibilidade de substituição da pena de detenção para a pena de multa. E aqui a previsão da pena de multa, lá no artigo, se vocês lerem, no artigo 5º, no parágrafo 5º, a substituição por pena de multa, a gente vai levar em conta, para definir essa multa, as regras do artigo 49 do Código Penal, que é o artigo que fala sobre a limitação da pena de multa, tá? Que vai variar entre 10 e 360 dias multa, sabendo que o dia multa pode variar, em termos de valor, entre uma diária, 1/30 do salário e 5 vezes o salário mínimo nacional. No parágrafo 6º, então, a gente tem a quinta e última modalidade das lesões corporais. Que é essa modalidade? É a lesão culposa, quando há
há uma lesão à integridade corporal ou à saúde de alguém, mas ela decorre de uma omissão no dever de cautela. O sujeito ativo, em momento algum, quis praticar essa lesão corporal. Ela decorreu de uma negligência, de uma imprudência ou de uma imperícia. E aqui a gente tem a previsão de pena de 2 meses a 1 ano. Achei interessante esse exemplo que eu li em algum lugar, não lembro onde. Uma pessoa que foi retirar um coco de um coqueiro e o coco caiu na cabeça de outrem que passava embaixo, que estava embaixo, provocando um ferimento nela. Então, aqui eu tenho um exemplo de uma lesão corporal culposa, que é uma lesão corporal não desejada. Eu trouxe o artigo 8º, o parágrafo 8º aqui antes mesmo do 7º, suprimi aqui o 7º, porque esse 8º diz respeito exatamente à lesão corporal culposa. Então, como a gente trabalhou a lesão culposa aqui no parágrafo 6º, eu já trouxe o parágrafo 8º que diz respeito a ele, trazendo a previsão do perdão judicial, que a gente também estudou lá no crime de homicídio, no parágrafo 5º, quando o juiz, na hipótese do crime culposo, ele pode deixar de aplicar a pena se as consequências da infração atingirem o próprio agente de forma tão grave que a sanção penal se torne desnecessária. Veja, quem estava embaixo do coqueiro aqui era o filho de quem foi tirar o coco. Houve uma lesão corporal? Houve, culposa. A criança teve que ser internada, passou alguns dias internada. O sujeito deveria responder pela lesão corporal culposa? Deveria. Mas aquilo atingiu a ele de uma forma tão grave, tão diretamente, que já não se justifica a aplicação da pena. Aí o juiz pode, então, aplicar o perdão judicial por força do parágrafo 8º do 129. Ok? Aí agora a gente volta para o parágrafo 7º para trabalhar as majorantes, as causas de aumento de pena. Trabalhamos as minorantes no parágrafo 4º e agora no parágrafo 7º as majorantes, as causas de aumento de pena. E aqui, o crime de lesão corporal, ele não traz as suas próprias majorantes. O que o legislador fez aqui? Ele fez remissão às majorantes do 121. Então, aquelas causas de aumento de pena que a gente estudou no parágrafo 4º do artigo 121 do Código Penal, elas são aplicáveis aqui. Veja que muito do que a gente estudou no 121, a gente vai aplicar aqui no 129, e que vai facilitar bastante o nosso estudo. Então, as majorantes do 121 do crime de homicídio que vão ser aplicadas aqui são aquelas previstas no parágrafo 4º e no parágrafo 6º. Eu fiz a transcrição desses parágrafos do 121 para cá, para também ficar mais fácil o acompanhamento de vocês. Então, o que é que o parágrafo 4º falava? Fala sobre as majorantes para o homicídio culposo e fala sobre as majorantes. Deixa eu corrigir aqui também, gente, só um minuto. Ele fala sobre as majorantes do homicídio culposo e fala também sobre as majorantes do homicídio doloso. Deixa eu deixar um pouquinho mais fácil para vocês entenderem aqui. A redação ficou meio truncada. Pronto. Voltamos. Então, parágrafo 4º do 121 traz duas hipóteses de aumento de pena. Ele traz diferenças para os aumentos de pena no homicídio culposo e no homicídio doloso. Então, onde o 121, parágrafo 4º, fala em homicídio culposo, você transfere para as lesões e leia lesão culposa. Você transfere para as lesões e leia lesão dolosa. Então, se a minha lesão é culposa,
A pena vai ser aumentada de 1/3 se o crime resulta de inobservância de regra técnica de profissão, ato ou ofício, ou se o agente deixa de prestar imediato socorro à vítima ou não procura diminuir as consequências do seu ato ou foge para evitar prisão em flagrante. Isso a gente também já estudou lá no 121. Então, tudo que a gente estabeleceu de conceito lá, a gente traz agora para cá. Mas se o homicídio é doloso, e aqui a gente vai ler se a lesão é dolosa, a pena vai ser aumentada de 1/3 se o crime é praticado contra pessoa menor de 14 anos ou maior de 60 anos. Essa é a previsão do parágrafo 4º do 121 que a gente vai trazer para cá. Mas o parágrafo 7º do 129 diz que, além de usar o parágrafo 4º do 121, a gente também vai usar o parágrafo 6º do 121. E o 6º fala sobre milícia privada ou grupo de extermínio. Recordam? A pena vai ser aumentada de 1/3 até a metade se o crime... Que crime? Aqui o crime de lesão corporal. Se o crime de lesão corporal for praticado por milícia privada, sob pretexto de prestação de serviço de segurança, ou então por grupo de extermínio. Tá bom? Tragam aqueles conceitos do parágrafo 4º e parágrafo 6º que nós estudamos no 121, aqui para o 129. Aí o parágrafo 9º, que é um parágrafo relativamente novo no nosso Código Penal, ele foi implantado a partir de 2006, em decorrência da edição da Lei Maria da Penha, para falar sobre a situação de violência doméstica e familiar. Então, parágrafo 9º, parágrafo 10º e parágrafo 11º, todos vão trabalhar com a hipótese de violência doméstica e familiar. Olha o que o 9º fala. Se a lesão, seja ela qual for, tá? For praticada contra, dolosa naturalmente, se a lesão for praticada contra ascendente, descendente ou irmão, e aqui não interessa se esse parentesco é legítimo ou se esse parentesco não é legítimo, se há parentesco consanguíneo ou por afinidade, e também não interessa se esses sujeitos, ativo e passivo, coabitam ou não. Aqui o que interessa é o parentesco apenas, ascendente, descendente ou irmão. Ou então, se a lesão for praticada contra cônjuge ou companheiro, também não interessa aqui se há uma relação, se há um casamento formal ou se há uma união estável. Ou então, se a lesão for praticada contra quem, com quem se tenha convivido ou se conviva, se os sujeitos são conviventes atuais ou se já conviveram no passado, ex-maridos, ex-companheiros, ex-namorados, com quem se tenha convivido. Ou ainda prevalecendo-se das relações domésticas de coabitação ou de hospitalidade. E aqui, Rogério Sanches, ele traz a hipótese, aqui nesse finalzinho da coabitação e hospitalidade, relação doméstica, ele coloca a hipótese de uma babá que agride a criança ou o bebê de quem ela deveria cuidar, a que foi confiado aos seus cuidados. Então, veja que já não existe aqui nenhuma relação de parentesco, nenhuma relação afetiva, mas existe uma relação dentro desse conceito de doméstico, coabitação ou hospitalidade, que faz com que se acresça, com que se qualifique, na verdade, esse crime pela detenção, pela situação de violência doméstica. O que eu preciso dizer a vocês? Esse artigo 129, parágrafo 9º, ele só se aplica às lesões leves. Ele é uma qualificadora das lesões leves. Vamos ver o que dizia a pena da lesão leve? Olha só. Ofender a integridade corporal ou saúde de outrem, caput do 129, pena detenção de 3 meses a 1 ano. Se a lesão é leve, sem situação de violência doméstica, eu tenho caput do 129. Mas se a lesão é leve com
violência doméstica, eu já tenho a previsão do parágrafo 9º, pena de 3 meses a 3 anos. O mínimo é o mesmo, 3 meses. O regime é o mesmo, detenção, mas o máximo da pena muda. Era 1 ano e passa a ser 3 anos. Então, se a lesão é leve e não decorre de violência doméstica, caput do 129. Se a lesão é leve e decorre de violência doméstica, parágrafo 9º, pena, detenção de 3 meses a 3 anos, tá bom? Observações que eu tirei da doutrina. Doméstico é o termo que diz respeito à vida em família, usualmente na mesma casa. Lesões corporais cometidas no seio da família serão enquadradas nessa situação. Também, mas não só, tá bom? Há controvérsia quanto a pessoas que não são da família, mas se prevaleça de relações domésticas, como uma babá que agride a criança sob seus cuidados. E essa defesa aqui é uma defesa de Rogério Sanches. Artigo 129, parágrafos 10 e 11. São as majorantes, também ainda em decorrência de violência doméstica, tá? Se houve violência doméstica e a lesão é leve, 129, parágrafo 9º. Se houve violência doméstica e a lesão é grave, gravíssima ou é lesão seguida de morte, a incidência é a do parágrafo 10. E aqui eu já não tenho uma qualificadora, eu tenho uma majorante. Na lesão leve, decorrente de violência doméstica, eu tenho um mínimo e máximo de pena. Então, eu posso trabalhá-la como uma qualificadora da lesão leve. Já para as lesões graves, gravíssimas ou seguidas de morte, o legislador previu um aumento de pena de 1/3. Então, aqui eu tenho uma majorante. Lesão leve, decorrente de violência doméstica, parágrafo 9º. Lesão grave, gravíssima ou seguida de morte, decorrente de violência doméstica, majorante do parágrafo 3º, portanto, aumento de pena de 1/3. Aí vem o 11 e diz, se há violência doméstica e mais a minha vítima é portadora de deficiência, aí eu vou aplicar a leitura do parágrafo 11, que diz que se a lesão é leve, olha só, na hipótese do parágrafo 9º, ou seja, aqui, lesão leve decorrente de violência doméstica. Então, se a lesão é leve, decorre de violência doméstica, eu aplico a pena de 3 meses a 3 anos. E mais, se a minha vítima é portadora de deficiência, a pena de detenção de 3 meses a 3 anos, mais aumento de 1/3, tá bom? Então, veja, lesão leve, caput do 129. Lesão leve em situação de violência doméstica, parágrafo 9º. Lesão leve em situação de violência doméstica, mais vítima portadora de deficiência, que pode ser física ou mental, não interessa. Aí eu tenho parágrafo 9º, mais o aumento de pena do parágrafo 11, tá bom? Mas se a violência doméstica seja lesão grave, gravíssima ou lesão seguida de morte, aí eu tenho parágrafo 1º, parágrafo 2º ou parágrafo 3º, mais esse aumento de 1/3 aqui do parágrafo 10, tá bom? E para finalizar, parágrafo 12, que fala sobre as lesões corporais majoradas, aumento de pena, pela condição da vítima. Lá no 121, quando a gente falou de homicídio, a gente viu que o homicídio era qualificado por essa condição. Aqui no 129, a condição não ensejou uma qualificadora, ensejou uma majorante. Então, se a vítima está entre aqueles descritos no 142 e no 144 da Constituição Federal, 142 Forças Armadas, 144 as forças policiais, além de agentes penitenciários, agentes da segurança penitenciária
e as integrantes da Força Nacional de Segurança, todos entram aqui. Se eles forem as vítimas das lesões, e aqui não interessa se leve, grave, gravíssimo ou seguida de morte, se eles forem as vítimas, a gente vai aplicar a pena correspondente à natureza da lesão, mais esse aumento de 1 a 2/3. Só esses agentes, não. Se eles forem as vítimas, ou se forem vítimas, cônjuge, companheiro ou parente consanguíneo de até 3º grau. Lembrando da importância da consanguinidade, porque o parentesco por afinidade não entra aqui, e lembrando que essa lesão deve decorrer do exercício funcional, ou porque ele estava no exercício da função, ou porque ela tem vínculo, ela está vinculada a essa lesão corporal. A lesão decorreu do exercício funcional desse sujeito. Tudo bem? Então, aqui a gente finaliza. Coloquei aqui o artigo 142 e o 144 para facilitar para vocês. Então, aqui a gente finaliza o estudo das lesões corporais e eu deixei esse resuminho, como eu fiz no aborto, para vocês conseguirem se localizar mais ou menos como é que funciona a previsão do 129. Caput, lesão dolosa leve, parágrafo 1º, dolosa grave, parágrafo 2º, a lesão dolosa gravíssima, parágrafo 3º, lesão dolosa pré-terdolo, aqui eu tenho pré-terdolo, tá? Parágrafo 3º, lesão corporal seguida de morte. No parágrafo 4º, as minorantes, que corresponderia à privilegiadora do 121. No parágrafo 5º, a substituição de pena para as lesões privilegiadas e recíprocas. No parágrafo 6º, a lesão culposa, mais o parágrafo 8º, que fala do perdão judicial aplicável à lesão culposa. No 7º, as majorantes, que vão ser trazidas lá do crime de homicídio. No 9º, a lesão corporal leve decorrente de violência doméstica. No 10º, majorante para lesão grave, gravíssima ou seguida de morte, decorrência de violência doméstica. No 11º, lesão majorante para lesão leve, decorrente de violência doméstica. E no 12º, majorante para a lesão... Ai, Deus. E no 12º, a majorante para a condição da vítima, aquela de policiais ou, como resume a doutrina, autoridade ou agente de segurança pública. Então, essa é a disposição do nosso crime de lesão corporal. E eu quero dizer a vocês que está difícil, mas não desistam, nem mesmo nos dias ruins. Vamos todos nós lutar por nossos sonhos, porque todo esforço tem a sua recompensa. Tá bom, gente? Bons estudos, estou com saudades e estou à disposição no WhatsApp. Até a nossa próxima videoaula. Tchauzinho!